Unesp, segunda fase, 2018.2, uma questão que envolve termoquímica e estequiometria. A regeneração do ácido sulfúrico, H2SO4, em geral, não é economicamente vantajosa, mas é uma imposição das leis ambientais. Nessa regeneração, normalmente se utiliza o ácido proveniente de sínteses orgânicas, que está diluído e contaminado. O processo de regeneração é feito em 3 etapas principais que estão apresentadas aqui na lousa. Na primeira etapa, o ácido sulfúrico aquoso e diluído vai ser convertido em SO2 gasoso, água gasosa e oxigênio gasoso. Essa reação tem um ΔH positivo, mais 202 kJ por mol. ΔH positivo significa que há uma absorção de calor, é uma reação endotérmica. Na segunda etapa, o SO2 e o O2, que foram produzidos na primeira etapa, vão reagir na segunda etapa, formando o SO3, ou seja, o dióxido de enxofre é convertido em trióxido de enxofre. Essa reação tem um ΔH negativo, portanto é uma reação exotérmica, o ΔH é menos 99 kJ por mol. Depois, o SO3, que é o trióxido de enxofre, ele é um óxido ácido, portanto ele reage com água, formando o ácido correspondente. Essa é uma das reações características dos óxidos ácidos. Os óxidos ácidos reagem com a água, formando o ácido correspondente. No caso aqui, o trióxido de enxofre reage com a água, formando o ácido sulfúrico. Ele não dá o ΔH dessa reação, mas diz que é uma reação exotérmica. E aí, ele pergunta no item A. Classifique as etapas 1 e 2 como sendo endotérmicas ou exotérmicas. Muito tranquilo aí para nós, até porque eu já falei isso. Na etapa 1, o ΔH é positivo. Quando o ΔH é positivo, significa que há uma absorção de calor, portanto, a reação é endotérmica. A primeira etapa, a reação é endotérmica. ΔH positivo. Na etapa 2, nós temos ali, ó, agora um ΔH negativo. Um ΔH menor do que zero. A reação ocorre liberando calor. Portanto, a reação é uma reação exotérmica. A reação é exotérmica. Ok? Então, muito tranquilo. ΔH positivo, reação endotérmica. ΔH negativo, reação exotérmica. Vamos ver o que é que ele pergunta aí no item B. No item B, calcule a massa mínima de SO3 gasoso que deve reagir completamente com a água para a obtenção de 98 gramas de ácido sulfúrico líquido na etapa 3. Ou seja, agora nós temos uma estequiometria envolvendo a etapa 3. Vamos escrever novamente a etapa 3, que é a reação do trióxido de enxofre reagindo com a água para produzir ácido sulfúrico. Toda questão de cálculo estequiométrico, eu destaco a primeira linha abaixo da reação e anoto o que está sendo dado e o que está sendo pedido na segunda linha. Depois eu preencho a primeira linha de acordo com o que está sendo dado e o que está sendo pedido. O que está sendo dado e o que está sendo pedido. Ele pergunta, calcule a massa mínima de SO3. Então, calcule a massa. Quantos gramas de SO3? Deve reagir completamente com a água para a obtenção de 98 gramas de ácido sulfúrico na etapa 3. Então, pergunta muito tranquila. Qual a massa de SO3 que deve reagir com a água para formar 98 gramas de ácido sulfúrico? Todo cálculo estequiométrico, ele dá uma informação e pede outra. A informação dada foi a massa de ácido sulfúrico, a informação pedida foi a massa de SO3. Por que eu anotei isso na segunda linha? Porque agora chegou a vez da gente preencher a primeira linha. Se aqui é grama, aqui também tem que ser preenchida com grama. É um mol de SO3, então você tem que colocar ali a massa molar do SO3. O enxofre é 32
Isso vem ou nas provas, ou na tabela periódica, ou nas questões, ou em algum local, porque você não tem que decorar nem número atômico, nem massas atômicas. Às vezes no começo da prova, às vezes no final da prova. Então, enxofre, 32. O oxigênio, 16. 3 vezes 16, 48. Então, nós vamos ter que o SO3 é 80 gramas por mol. É a massa molar. Então, 1 mol de SO3 é 80 gramas. Vamos calcular também a massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4. O hidrogênio é 1, 2 vezes 1, 2. O enxofre é 32. O oxigênio é 16. 4 vezes 16, 64. Então, isso vai dar 98 gramas por mol a massa molar do ácido sulfúrico. Então, se aqui é grama, lá em cima também é grama. Como é 1 mol, a reação está balanceada. Inclusive, todas as reações fornecidas ali, elas estão balanceadas. Se você quiser conferir, ó, um átomo de enxofre, um átomo de enxofre. O oxigênio são 4. Aqui, 2, 3, meio vezes 2 dá 1, que dá 4. E 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aqui, a terceira reação que nos interessa, um átomo de enxofre, um átomo de enxofre. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. 3 de oxigênio com 1 de oxigênio, 4 de um lado, 4 do outro. As reações estavam todas balanceadas. Você só pode resolver uma questão de cálculo estequiométrico com as reações balanceadas. Caso não estivesse, você teria que balancear a reação. A questão ficou facílima, porque se 80 gramas de SO3 produz 98 gramas de enxofre, a pergunta é, quantos gramas de SO3 vão produzir 98 gramas de enxofre? Exatamente, ele já colocou uma massa que corresponde à massa de 1 mol de enxofre. Logicamente, você iria multiplicar aqui em cruz, né? Esse X ia ser 80 gramas vezes 98 gramas dividido por 98 gramas. Logicamente, 80 gramas de SO3. Então, essa é a massa mínima de SO3 que você necessita para produzir aqueles 98 gramas de ácido sulfúrico a partir dessa reação do SO3 com a água. Então, questão muito tranquila, cobrando aí os conceitos básicos de termoquímica, definição de reação endotérmica, absorve calor, ΔH positivo, reação exotérmica, libera calor, ΔH negativo. E aqui uma questão de estequiometria muito básica, que nem envolveu os casos especiais, que nós vamos ter a oportunidade de encontrar questões assim, questões de cálculo estequiométrico envolvendo rendimento, pureza, equações sucessivas, reagente em excesso, gás na CNTP, gás fora da CNTP, tudo isso são casos especiais de cálculo estequiométrico que também nós vamos estar preparados para resolver com tranquilidade. Questão de termoquímica e estequiometria resolvida.